Olá, eu sou Vânia e nós estamos estudando trabalho, alienação e consumo, e agora nós vamos começar um pequeno esboço histórico do trabalho no Ocidente, conversando sobre as concepções de trabalho da Antiguidade à Idade Moderna. Quando nós começamos na Antiguidade, a gente conhece o trabalho tribal, o trabalho comunitário estabelecido de acordo com a força e capacidade de cada um, com cooperação e complementação, em geral sem experimentar a exploração individual do trabalho. Um aspecto crítico do tribalismo é que essa forte identidade comunitária da tribo poderia levar a conflito com outras tribos. Nós temos uma mudança importante quando os bens deixam de ter uma característica comunitária para passar a ter um aspecto pessoal e individual, o que permitiu o fracionamento e a individualização da organização econômica por meio da propriedade privada. Isso se apresenta como um desafio, né? A igualdade de acesso à posse de si mesmo e à posse de seus bens. Para Rousseau, a propriedade privada vai estar na origem da desigualdade entre as pessoas, entre os que possuem bens e que concebem como o trabalho será feito, e os que não possuem bens e executam o trabalho, provocando uma divisão fundamental na sociedade. Vamos observar aqui o texto, né? Uma leitura aqui do discurso sobre o início, né? Do discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. O primeiro que, tendo cercado um terreno, se lembrou de dizer isto é meu, e encontrou pessoas bastante simples para o acreditar, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou tapando os buracos, tivesse gritado aos seus semelhantes: livrai-vos de escutar esse impostor. Estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e a terra de ninguém. Parece, porém, que as coisas já tinham chegado ao ponto de não mais poder ficar como estavam, porque essa ideia de propriedade, dependendo muito de ideias anteriores que só puderam nascer sucessivamente, não se formou de repente no espírito humano. Foi preciso fazer muitos progressos, adquirir muita indústria e luzes, transmiti-las e aumentá-las de idade em idade, antes de chegar a esse último termo do estado de natureza. Retomemos, pois, as coisas de mais alto, e tratemos de reunir sob um só ponto de vista essa lenta sucessão de acontecimentos de conhecimentos na sua ordem mais natural. E é então onde ele se propõe a prosseguir discutindo essa origem de desigualdade. Então, a propriedade privada ela não é exatamente uma invenção, mas uma consequência de uma série de evoluções sociais que vão trazer até hoje uma discussão em termos da limitação ou de uma total liberação, né? Uma precedência absoluta dessa propriedade privada sobre os demais valores sociais, ou se ela está subordinada a algum outro valor de justiça social. E essa é uma das questões centrais da discussão da filosofia social. Então, desde a antiguidade, você vai encontrar as diferenciações, as desigualdades. Principalmente na questão do trabalho, entre o que a gente chama hoje de trabalho intelectual, trabalho braçal, trabalho concreto, trabalho abstrato, trabalho material, trabalho intelectual, conferindo um maior status social ao ócio na antiguidade, porque era o tempo sem trabalho que permitia organizar o trabalho. Então, quem tinha o ócio era quem planejava. E a palavra negócio vem de nec otium, ou seja, negar o ócio, não estar no ócio. Nós vamos ter uma mudança nisso, porque depois o ócio vai virar um vício, né? Mas, por enquanto, esse equilíbrio entre ócio e negócio gerava a riqueza da cidade, porque sem o ócio você não teria tempo para pensar, para planejar, para governar a cidade. Quando nós vamos para a Idade Média, nós vamos ter a importância, a riqueza, na verdade, ela vai ser expressa pela propriedade da terra.
Então você vai ter estamentos sociais divididos pela posse ou ausência de posse da terra, num sistema de obrigação entre servos e senhores feudais. Então agora você vê, já está consolidada a ideia de propriedade, tem uma raiz, né, daquele estado de natureza que reclamava Rousseau. No caso da Europa, bom, a terra é de Deus, quem representa Deus é o Papa, então é o Papa que vai dividindo a terra e dando a propriedade, é como se ele fosse o grande cartório, né? Representando Deus na distribuição da terra. Se você acha isso estranho, a organização se dava de outra forma desses, né? Ela se dava por meio de corporações de ofícios. Não é por acaso, não é por uma questão hierarquizadas entre só mestres, oficiais e aprendizes. Nós chegamos então, né, dessa evolução do feudalismo, mas é porque nada é uma sucessão linear. A gente, quando dá aula didaticamente, a legitimação na posse da terra, as professoras têm por essa doação, né, quando a gente faz representante de Deus agora, faz, mostrar 3 slides, aí uma coisa veio depois da outra, foi tudo muito natural, espontâneo, ao contrário, né? Vários conflitos foram se estabelecendo, né? Não é linear assim de jeito nenhum. Isso é uma redução didática que a gente faz. Quando você vai lá nos livros de história, para usar uma palavra que está muito na moda, né, nas redes sociais, a treta foi infinita. No caso da modernidade, você vai ter uma grande mudança na esfera do conhecimento. A ciência moderna, ela vai mudar a concepção de trabalho. Então agora não é que nós estamos invadindo o campo do mistério e do mito da natureza. Ao contrário, a ciência ela vai propor o domínio da natureza e para isso ela vai exigir, né, ou pelo menos cooperar com a ideia do liberalismo, uma profunda liberdade da pessoa, do indivíduo, ante as forças naturais. Então, nós vamos ter essa perspectiva de domínio que ela vai surgir com a ciência moderna. Nós estamos enfatizando isso porque depois lá na frente nós vamos ter uma crítica dessa razão moderna, dessa perspectiva de dominar a natureza. Uma das encrencas, das tretas, né, que nós vamos ter contemporâneas vem dessa ideia. E aqui 2 parágrafos, um do Francis Bacon, né, no homem, ciência e poder coincidem. Né? A grande afirmação de Bacon que conhecimento é poder. Né? Isso aqui todo mundo gosta, né? Vai dar curso de administração, né? Volta aqui no Bacon. Uma vez que sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence senão quando se lhe obedece, e o que se apresenta à contemplação como causa é regra na prática. Então você vai estudar a ciência como ciência de causas e de efeitos, de relações de causalidade. E o Descartes, hein? Comentando. Pois elas, as noções gerais da física, me mostraram que é possível chegar a conhecimentos que sejam muito úteis à vida. E que, em lugar dessa filosofia especulativa que se ensina nas escolas, você vê que coitados professores de filosofia, né? Desde os tempos de Descartes, a gente é criticado. Olha lá. É possível encontrar-se uma outra prática mediante a qual, conhecendo a força e as ações do fogo, da água, do ar, dos astros, dos céus e de todos os outros corpos que nos cercam, poderíamos utilizá-los da mesma forma em todos os usos para os quais são próprios, e assim nos tornar como senhores e possuidores da natureza. A mesma ideia de que conhecimento é poder e domínio sobre a natureza. Esse é o impulso, né, do século XVII, né? Os 2 críticos, o que eles chamam de filosofia especulativa? A filosofia medieval. A filosofia medieval se ocupou de um problema metafísico, que era o problema teológico, se Deus existe ou não, quais são os atributos de Deus, como é que prova a existência de Deus, e as consequências disso, porque você tinha uma visão de mundo baseada na visão cristã, no cristianismo, que é uma religião. Então isso acaba ocupando o centro da discussão da filosofia europeia.
Como a gente não pode resolver diretamente essas questões, a gente fala que que são discursos especulativos. A gente vai tentando espelhar, né, o que a gente imagina que seja esse mundo metafísico. E aqui os dois devolvem não, né? Mas eu tenho uma ciência que, por ser prática, ela pode sim resolver os problemas humanos. É isso que propõe a ciência moderna. Nós vamos ter, então, um momento, né, em que você vai passar a discutir essa extrema liberdade dada pela filosofia, pelo domínio da natureza. E isso vai, então, nos levar, vai apontar esse século XVII para o século XIX, XVIII e XIX, com as questões do trabalho já no liberalismo, que é tema da nossa próxima aula. Até mais.